Todo culto é especial, queridos. Todo culto é especial, porque o culto é para Ele. Amém, queridos? Não é para a gente. O culto é para Ele. Então, todo culto, toda vez que a gente se reúne aqui, seja em qualquer um das nossas reuniões, em que nós prestamos nossa adoração, nosso louvor, nós fazemos para Ele. Amém? Mas, na noite de hoje, o Senhor nos chama a participar da mesa. Ele nos convida a trazermos à memória o sacrifício, morte e ressurreição de Cristo. Nós só temos que tomar cuidado disso, não ficar tão mecânico na nossa história, na nossa vida, que a gente não consiga mais a perceber o valor e a importância disso. Então você vai orar pelo teu irmão que está ao lado, não por você, pelo teu irmão que está ao lado, pedindo que Deus dê a ele um coração sensível, para que nessa noite Deus encontre lugar para falar ao seu coração, que não seja nem através da minha palavra, porque Deus pode falar com você aí onde você está. Amém? Vamos orar? Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Coloca o ministério de louvor que aqui está. Coloca o Senhor, Pai querido, o Senhor, toda a igreja. Pai querido, o Senhor, suplicando ao Senhor que o Senhor encontre lugar nos nossos corações para falar conosco nessa noite, para ministrar aos nossos corações nessa noite, para encontrar lugar aos nossos corações e nos fazer sensíveis ao Senhor, a ponto de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Eu te clamo por isso, Senhor, que toda distração caia por terra, que toda preocupação caia por terra, que todo roubo de palavra caia por terra, Senhor. Tudo aquilo que incomoda, que traz intranquilidade, Senhor, nós lançamos aos pés da cruz dessa noite. E suplicando, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça, Senhor, aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas nessa noite. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Abençoo também aqueles que estão participando conosco, Pai querido, das suas casas, dos seus lares, através do seu smartphone, através da tua televisão, que eles sejam abençoados e alcançados pelo Senhor, em nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém. Tome assento por um instante. Coloca aqui para mim Romanos capítulo 1, 12. Romanos capítulo 12. É que esse texto não está na palavra de hoje, mas eu estava ali e Deus trouxe ao meu coração. Romanos 12, 1. 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela só será possível quando nós apresentarmos um culto racional, santo e irrepreensível ao Senhor, com uma mente disposta continuamente a ser transformada no seu padrão, no seu entendimento. Depois que eu entendi esse texto, queridos, eu venho ou vou diante de Deus com expectativa. Quem tem expectativa das coisas de Deus aí? Eu não sei qual é a tua, mas quando eu entendi esse texto, a minha expectativa
é conhecer a expectativa dele a meu respeito. Não é sobre coisas, não é sobre circunstâncias, não é sobre situação, não é sobre nada disso. A minha expectativa, quando eu vou diante dele, eu vou falar com ele, é saber qual é a expectativa que ele tem a meu respeito. Mas para que eu possa entender qual é a expectativa que ele tem a meu respeito, eu tenho que ter uma mente disposta a estar sendo renovada no Senhor. Aí eu não sou só ouvinte da palavra, eu só não escuto, eu só não ouço, eu escuto e trago ela para dentro do meu interior e permito que ela faça ou opere a transformação que se faz necessária na minha vida. Porque aí você vai entender o que Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele, ao falar sobre esse texto, ele entendeu que havia uma expectativa, não dele para com Deus, porque segundo Efésios, o Senhor já nos abençoou com todas as sortes espirituais nas regiões, já somos abençoados, não vamos ser abençoados. Se você não tem esse entendimento, você fica como alguém sempre com um chapéu pedindo algo para o Senhor. Mas quando você tem esse entendimento que você já é abençoado, e agora você vai diante de Deus saber qual é a expectativa que Ele tem a teu respeito, da tua vida, aquilo que Ele tem como propósito, como sonho, e Ele começa a revelar através da transformação da sua mente, do seu entendimento, da sua compreensão. E aí você vai dando uma resposta a Deus com atitudes, com ações, com uma vida transformada, não em busca de algo, mas desejoso a atender o coração daquele que um dia sonhou com você. Amém, queridos? Por isso que nós temos falado aqui, temos insistido aqui a respeito do entendimento de paternidade e identidade. Sabemos que nós somos filhos. Sabemos e compreendemos que como filhos somos amados a despeito de qualquer circunstância. Nós não vamos fazer nada mais para que possamos ser amados. Mas agora que sabemos que somos amados, tudo o que fizermos vai dar resposta a esse entendimento. E diante disso, eu vou compartilhar com vocês um testemunho que não é meu, mas em cima dele, eu quero que você preste muita atenção. Nós vamos passar aqui, vamos falar uma coisa. Ficou bonito esse negócio aqui, né, gente? Ficou top da galáxia. Nem eu imaginava que ia ficar tão bom assim. Mas nós vamos passar um trecho pequeno, mas eu preciso que você preste muita atenção. Muita atenção. De uma conversa, de um podcast no Jesuscope. Depois você pode até procurar no YouTube. Você vai se surpreender. Mas eu quero falar de um trecho, é sobre esse texto, de um entendimento de que a nossa vida, ela não tem que ser satisfeita com mais nada, porque nós já deveríamos estar satisfeitos com tudo. E agora satisfeitos com tudo, com a mente renovada, com a mente restaurada, nós damos uma resposta com a nossa vida àquele que nos amou. Preste atenção no vídeo. O que o envolvimento com a igreja sofredora, com os povos não alcançados, faz em uma pessoa? Né? O que mudou em vocês? Eu vou separar os dois pontos. Então, o envolvimento com a igreja sofredora traz para nós a visão de um cristianismo límpido, não negociado, e de uma marca de entrega que
eu vou dizer de mim, como cristã ocidental, eu desconhecia. Então, por exemplo, nós estávamos num país da Ásia, tínhamos uma equipe ali, e nós nos reunimos no hotel, num lugar muito discreto, era um país de restrição, e naquela noite nós iríamos conhecer um homem de 93 anos de idade, 26 desses 93 passados numa prisão por amor a Jesus. Foi nos dito que provavelmente esse irmão não conseguiria falar conosco pelo nível de tortura que ele recebera nessa região da fala. Garganta, língua, esôfago, cada vez que ele era convidado a abandonar a sua fé e ele se posicionava, né? Então, eu costumo dizer, Douglas, que quando ele vem com a sua esposa, 93 anos, era um homem fisicamente comprometido, né? Mas eu costumo dizer que quando ele entrou na sala, Cristo entrou com ele. E nós fomos encharcados pela presença do Cristo. Ele não precisava falar nada. Nada. Mas ele se colocou de pé e por quase 2 horas ele compartilhou conosco esse evangelho espetacular, sem citar suas prisões, sem citar suas perseguições, sem citar as suas torturas. Ele colocou Jesus no centro. Sabe aquele cristocentrismo ali que a gente estava tocando no Cristo que ele estava falando, né? Então foi um momento assim, foi um momento muito marcante. Ele dividiu a minha visão de cristianismo, né? E no ano seguinte, quando nós voltamos, Jesus já tinha levado o nosso irmão para casa. E aí nós nos encontramos com a viúva. E a viúva dele, então, veio relatando que quando ele fez 20 anos de prisão, dos 26 anos consecutivos, uma cova de 1 metro por 1 metro foi aberta, longe da luz solar. E por causa da forma que esse irmão pronunciava o seu amor por Jesus, ele levou um tipo de correção, sendo colocado de joelhos nessa cova e sendo mantido naquela mesma posição por 6 meses. Então, as fezes eram retiradas quando se tornava insuportável e, de forma recorrente, ele recebia água, alimento e a oportunidade de ser livre desde que ele retrocedesse no que ele proclamava, né? Então, foi mantido 6 meses ali e, quando ele foi retirado da cova, ele havia desaprendido a andar. Os membros inferiores tinham sofrido, né, com aquela posição contínua e o filho, que ele não via há 20 anos, recebeu autorização para ver o pai, como uma forma também de fazer com que a igreja que perseverava desse um passo para trás. Então, o filho veria a condição do pai, voltaria para a igreja e diria, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Né? Só que o menino tinha 6 anos quando o pai fora preso. Agora era um homem de 26. Quando ele chega, a viúva nos conta que a situação financeira deles era tão precária que o menino teve que se vestir com roupas da mãe para ir encontrar o pai. Então, quando ele chega, é essa cena que ele encontra. O pai está ali em terra, pigmentação da pele comprometida por ausência da luz solar, né? E aí, no ímpeto, o menino cai do lado dele e fala, pai, nega. Depois o senhor conserta com Jesus. Num primeiro momento, o pai não vai reconhecer que se trata do filho. São 20 anos de distância. Quando ele entende ser o filho, ela nos narra que ele ergue a cabeça e responde ao conselho do filho assim, ó, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse homem não estava gritando o refrão de um hino conhecido, mas ele estava expressando a paixão, a obediência, a submissão ao Cristo, né? Essa declaração lhe custou mais 6 anos de prisão. Então, lidando com os irmãos da igreja sofredora, eu conheci, Douglas, um tipo de cristianismo que lá em casa a gente brinca, que traz oxigênio puro para nós. E isso marcou muito a nossa forma de andar. Então, de forma recorrente, meu amor e eu temos sempre aquele cuidado de estarmos envolvidos com esse tipo de cristianismo para modelar o nosso, né? Porque são pessoas completamente anônimas, ninguém os está aplaudindo, eles não estão debaixo de holofotes,
mas eles estão construindo uma história que eu não consigo construir com o cristianismo que eu tenho hoje, entende? Então, a igreja sofredora, ela trouxe um prumo para o nosso modus vivendi, como cristãos. E isso nos provocou para entender que talvez nós não tenhamos a honra de sermos mártires por amor ao nosso Cristo, mas que nós precisamos ser maturados no processo de desenvolver uma mentalidade de martírio, acatando as pequenas mortes que ele nos convida todos os dias. Exatamente. Então, a igreja sofredora teve esse ponto em nós. Eu quero começar de maneira breve a nossa reflexão sobre uma palavra. E a palavra eu pedi para o pessoal colocar aí. Vamos ver se vai aparecer. Mas a palavra não, é só a palavra. A palavra é intencional. Intencional. Nós temos que entender o que é ser intencional. Intencional na sua raiz, no seu Aurélio da vida, está disposto a realizar o propósito. Ou seja, é feito de maneira proposital. Intencionalmente vai significar a característica da consciência. Intencionalmente, quando você entende ser intencional, intencionalmente, é a característica da consciência de ser consciente. Consciência vai falar a respeito de pensamentos, de memória. Ser consciente vai dizer a respeito de saber como agir, como acessar o lugar, de dar a resposta. É ser consciente, não é só ter consciência. Por isso que eu disse que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Eu sou consciente de uma realidade, mas agora eu vou ser consciente disso. Ou seja, eu vou agir de maneira adequada, intencional, proposital, a esse nível de consciência de que eu adquiri ou do que eu estou adquirindo. Amém? Quando você lê a palavra de Deus, eu digo sempre para você que eu faço assim uns quadros da palavra de Deus, porque Deus, em tudo que Ele age, Ele age através de uma pedagogia do reino. Há uma pedagogia do reino de Deus, intencional, que vai fazer com que, através daquilo que Ele está demonstrando, dos quadros que Ele vai colocando, alcance os objetivos que Ele tem para as nossas vidas. Então eu quero pensar com você hoje, porque eu vou estar tratando disso durante algum tempo. Eu quero pensar com você um quadro, de uma maneira pedagógica, de como que Deus age isso. Porque o contrário de ser intencional é ser distraído, e eu não quero que ninguém se distraia, tá bom, queridos? Então eu quero chamar você ao entendimento de uma vida, de uma conduta, de ser consciente e ser intencional na tua vida. Bem? Mas para isso eu vou começar a montar um quadro hoje, que a gente vai caminhar nele durante um tempo. Deus, quando criou o homem, diz que numa reunião, eu sempre fico pensando assim, de uma maneira humana, dizendo, uma reunião, sentar na mesa, a Trindade,
depois de ter feito todas as coisas, ele diz assim, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, e foi lá e criou o homem. Acho que falou, é uma boa ideia, vai ficar top, vamos lá, e Deus fez, colocou a mão, fez o homem de barro, soprou sobre as narinas dele, ele veio ser um ser vivente, colocou ele num lugar esplendoroso, deu a ele tudo aquilo que ele precisava, tudo que ele necessitava, supriu a vida dele antes dele existir, porque Deus produziu todas as árvores frutíferas, produziu todas as coisas que pudessem saciar a necessidade do homem. Então, quando a gente tem entendimento, a gente não corre atrás das coisas, porque Deus já produziu todas elas, tá bem, queridos? E aí, esse homem, infelizmente, acabou pecando, acabou se afastando de Deus. E Deus vai ter lá uma conversa lá com os envolvidos. E depois de ter uma conversa com os envolvidos, Deus vai começar a montar um quadro de algo que na sua grandeza vai acontecer e nós vamos participar daqui a pouco. Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer assim, porém inimizade entre você, falando a respeito da serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, esse Deus amoroso, que criou todas as coisas, que deseja nela o relacionamento com o homem, naquele momento ele começa a revelar aquilo que ele iria fazer. De repente, penso eu que o pai volta para casa agora. Não é assim? De vez em quando a gente, como pai, faz lá algumas promessas lá, e depois volta para casa e agora vai reunir a família para conversar. E nessa reunião, que ela vai ser lá descrita em Isaías capítulo 6, versículo 8, parece que a Trindade está reunida, está sentada à mesa, e Deus vai dizer para ele, olha, nesse quadro pedagógico que eu estou ensinando, eu disse que iria levantar alguém, que iria esmagar a cabeça da serpente, e agora, nós aqui, entre nós três, como é que nós vamos resolver isso? Fico eu imaginando, tá bom, querido? Isso é uma narrativa livre minha, não tem nada de teologia aqui, é minha, é os meus pensamentos. E está lá na mesa os três, está lá a Trindade, e de repente, alguém se levanta. E a Bíblia diz que ouvindo a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós sabemos que o livro de Isaías é um livro messiânico, que está apontando justamente para Cristo, que está apontando para o Senhor. Nós já ouvimos a falar a respeito disso. Nós sabemos que dentro dessas pessoas da Trindade, quem se colocou foi o Filho. Nós cantamos a respeito dele agora. Ele diz, Pai, não se preocupa, eu vou. E o Pai vira para ele, você sabe que eu amei o mundo de tal maneira que eu vou dar a você, meu filho, para que todo aquele que crer em ti não pereça, mas tenha vida eterna. Fico pensando eu nas minhas conjecturas. E aí Jesus vai nascer de uma virgem, de uma mulher, num tempo difícil. A coisa estava tão ruim que ele foi nascer numa manjedoura, não tinha nem lugar. E esse, que era Deus e se fez homem, Filipenses vai relatar a respeito dele, capítulo 2. Vai dizer que ele se esvaziou.
a partir do versículo 5, vai dizer que ele se esvaziou e assumiu forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos. E reconhecido em forma humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Você consegue fazer esses quadros, mentalizar esses quadros? Porque se você conseguir mentalizar esses quadros, você vai entender o que é ser intencional. A vida de Jesus, ela teve uma intencionalidade. Como a gente já ouviu, Jesus não veio passear na terra, pois a terra era dele. Ele veio com um propósito, para cumprir um propósito, para cumprir um chamado. Ele foi inteiramente intencional, por isso que ele vai dizer em João 10:30, eu e o Pai somos um. Ele não se desassociava do Pai, ele não se desassociava da vontade do Pai, do coração do Pai. Ele disse, nós somos um. Em João capítulo 5, versículo 19, ele diz, em verdade, lhes digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Nesse quadro pedagógico de Deus, Deus está nos ensinando a respeito da obediência, queridos. A Bíblia vai dizer que Cristo aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E às vezes a gente não quer sofrer. Mas sabe por que o sofrimento para a gente é demasiadamente ruim? Porque nós não temos a realidade proposital de uma vida intencional para Deus. Esse homem que foi contada a história aqui, ele sofreu. Muito mais do que talvez muitos de nós pudessem suportar. Muitos de nós talvez negassem a Jesus. Há um tempo atrás, trabalhando com missões, havia uma estatística no mundo falando de cristãos nominais, que é aqueles que dizem que são, que na hora lá de preencher uma vaga ou preencher algum formulário, religião, cristão, católico, essa coisa, dizem que são. Mas por não terem uma vida intencional, não terem intencionalidade, ou seja, eles têm consciência do que tem que fazer, mas não são conscientes em responder, eles entram na estatística do nominal. Jesus não. Jesus está dizendo, eu faço o que o Pai faz. Por isso que eu disse, qual é a minha expectativa? A minha expectativa não são coisas, não é um ministério frutífero, nada disso é minha expectativa. A minha expectativa é saber qual é a expectativa dele para a minha vida. Então eu não venho para a igreja, eu não venho para cá para receber algo, eu venho para cá para ser suprido por algo, para responder à expectativa dele a partir do momento que eu passar por aquela porta. Amém, queridos? Me faço entender?
E diante dessa intencionalidade, Jesus vai dizer: ninguém tira a minha vida. Ninguém tira ela. Eu espontaneamente a dou. Ninguém tirou a vida desse homem, queridos. Ele a deu. Ele a entregou. Por quê? Porque ele tinha um entendimento de uma vida intencional para o Senhor. Ele não estava ali na expectativa de ser atendido nas suas necessidades. Ele estava ali de atender às expectativas de Deus para a vida dele. O grande problema é que a gente precisa mudar essa forma de pensar. Porque nós estamos caminhando, e é o que as teologias de hoje têm oferecido, é de que a gente não pode passar por privação, não pode passar por luta, não pode passar por dificuldade, não pode passar por nada. E isso não tem nada a ver com Deus. Tem que ver com uma pseudo-humanidade. E aí, quando a gente passa por isso, a gente não se vê como filho. Porque a gente vai dizer assim: como meu pai vai deixar eu passar por isso? Meu pai não me ama, porque se ele me amasse, ele não deixava eu passar por isso. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus sofreu. Que Jesus entendeu o propósito. Jesus teve 33 anos da sua história na terra, sendo 3 anos sendo inteiramente intencional no propósito de cumprir a vontade do Pai. E foi tão intencional, e foi tão consciente, de que mudou o mundo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para a ceia não ficar mecânica. Porque a gente vem, participa dela, resolveu meu problema. Está tudo errado. Eu lamento te dizer, está errado. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Está errado. Porque nós queremos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que mudar a nossa forma de pensar. E como filhos, nós não temos que ter um envolvimento emocional com as coisas do Pai, nós temos que ter um envolvimento intencional com as coisas do Pai. Porque a emoção, querida, é que nem uma bexiga. Ela hora está cheia, ela hora está vazia. Ela hora está bem, o louvor foi bem, está tudo bem. O louvor não foi bem, não está bem. A palavra foi boa, está bem. A palavra não foi boa. Não é emocional. É intencional. Ou você muda, ou nós mudamos a nossa maneira de viver, de pensar. Ou nós corremos o risco de naquele dia o Senhor dizer assim: não vos conheço. A gente vem para a igreja e está tudo bem, veio. Mas o que mudou? Eu tenho perguntado para vocês o que vocês melhoraram de ontem para hoje. Porque como filhos, queridos, eu não vim e não fui chamado pelo Senhor, eu não fui alcançado pelo Senhor para que a minha satisfação seja atendida. É para que a satisfação dele em mim seja atendida.
Imagine esse homem, queridos. A entrevistada, ela está dizendo que quando esse homem entrou, eles foram invadidos pela presença. Pergunta. Falar que nem alguém que fala aqui na igreja. Pergunta. Quando você entra no ambiente, quem é que invade lá? Ele não falou em nenhum momento do seu martírio, das suas lutas, dos seus problemas, do que ele passou. Ele falou de Cristo. Quando você fala do quê? Qual é a tua conversa? A nossa caminhada com Cristo, aquele que diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, a nossa caminhada com Cristo deve ser na esteira da intencionalidade, com foco muito claro no propósito de Deus para a nossa vida. Ah, mas eu não sei. Pergunta para Ele. Ele vai ter o maior prazer de falar para você. Agora preste atenção. Não chega lá com uma receita de bolo pronta. Porque às vezes você está querendo chegar lá com uma receita de bolo pronto, bonito, bem apresentado. E na realidade, talvez, o que ele vai apresentar para você não seja a receita de bolo pronto. Foco claro nos propósitos dele. Qual é o teu desejo? Você quer conhecer o que ele deseja para você? Ou você só quer vir, ser abastecido emocionalmente, como uma bexiga, esperando que vai durar até domingo que vem? Dizia o pastor Silmar, que foi pastor aqui dessa igreja, começou essa igreja, ele dizia assim: as pessoas que vão na igreja e tomam uma pílula no domingo e quer que dure até o domingo que vem. E aí, quando você entende qual é o teu propósito, você vai dar uma resposta a Deus. A tua vida vai ser transformada, porque você vai dar uma resposta a Deus. A gente lê o texto bíblico e talvez não consiga compreender essa maneira pedagógica de Deus tentar nos ensinar. Ele disse: você quer vir após mim? Negue-se. Negue a tua vontade, negue o teu desejo, negue os teus sonhos. Negue e tome os sonhos dele para a tua vida, que são melhores do que o teu. Mesmo que para isso ele tenha que colocar você numa cova de 1 metro por 1 metro. Parece doido, não parece? Mas você acredita que aquele homem estava no centro da vontade de Deus, naquela cova de 1 metro por 1 metro? Nós vamos passar a vida inteira na igreja e não vamos experimentar o que aquele homem experimentou numa cova de 1 metro por 1 metro. Que como profeta viu os corvos servindo a ele, eu creio que aquele homem viu Deus palpável, Filho palpável, do lado dele, sustentando ele naquela cova de 1 metro. Algo que nós vamos vir a vida inteira na igreja e não vamos ver. Negue-se a si mesmo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Aí ele vai dizer assim, que é algo que você tem que pensar. Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, bem sucedido, bem realizado, mas perder
ou causar dano a si mesmo? Que adianta, querido? Viver de maneira intencional. E uma das maneiras intencionais que a gente vive, querido, já caminhando para o final, é servindo uns aos outros. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como alguém encarregado de administrar os bens e a multiforme graça de Deus. Sirvam uns aos outros de maneira intencional. Sirva sua esposa, sirva sua casa, sirva seu filho, sirva sua família, sirva seu sogro, sirva sua sogra, sirva teu parente chato, sirva. O que acontece é que você quer ser servido, mas eu não venho para ser servido, porque você carrega coisas que eles precisam, então quem tem que dar é você. Gandhi vai dizer: quem não vive para servir não serve para viver. Não sou eu que disse, está lá, pura lá no Google. O Senhor nos chamou, é intencional. Olha como muda a nossa forma de pensar. A gente às vezes quer ser servido, a gente quer ser beneficiado, a gente quer ser o centro das atenções, a gente quer ser o alvo das coisas. E Deus diz: se você não mudar a tua mente e não viver uma vida intencional, você não tem parte comigo. Seja intencional na sua vida cristã, querido. Tenha propósito como cristão. Você não vai levantar a mão. Não vai, eu não quero expor ninguém. Detesto esse tipo de coisa, mas eu quero que você pense. Falo com você. Quem não é batizado com o Espírito Santo, cheio, e tem ardentemente buscado isso? Que estabeleceu isso como propósito para a sua vida. Quem? Você fala com você, não levanta a mão não. Porque se você não tem intencionalidade de fazer aquilo que Deus já disse que é direito teu, como você vai fazer aquilo que Ele deseja que você faça? Aí a gente vem para a igreja para preencher uma lacuna. De vez em vir para a igreja para compreender que Deus tem a revelar para mim, para que eu possa revelar e servir alguém. Estabeleça propósito de crescimento, estabeleça propósito de conhecimento, estabeleça propósito de intimidade. Você acha que os seus 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, 20 minutos por dia com Deus vai resolver alguma coisa? O diabo foi enganado pela serpente por causa de uma árvore, e a gente é enganado pela serpente por causa de um celular. A mesma coisa que chamou a atenção dos nossos pais lá no Jardim do Éden, o diabo usa para nós chamar nossa atenção através disso daqui. A gente passa o dia inteiro olhando isso, mas não cria de maneira intencional um propósito com Deus. Aí a gente precisa ficar elaborando coisas para você vir para a igreja, para na igreja suprir essa lacuna. Porque na realidade você não deveria vir na igreja para suprir essa lacuna, você deveria vir na igreja para agradecer a Deus, porque a lacuna já foi suprida, e você está aqui com teus irmãos para adorar Ele, acabou, e boa, vamos embora.
Seja intencional na sua vida cristã. Mesmo sabendo que você vai ter que abdicar de prazeres momentâneos. Você vai abdicar do que é passageiro pelo que é eterno. Você vai abdicar do que é profano pelo que é santo. Você vai abrir mão da tua vontade, por causa que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque a gente olha para essa situação, querido, desse homem e diz assim: não, isso nunca vai acontecer com a gente. Nunca diga isso, nunca vai acontecer. Nunca. Agora a pergunta é, se acontecer, nós estamos preparados? A nossa espiritualidade nos dá suporte para enfrentar. Tenha uma vida cristã intencional, com propósito. Não seja simplesmente um cristão nominal. Cristo veio pela sua intencionalidade de ter consciência do propósito do Pai, ser consciente do seu envolvimento. Aqui nós vamos participar da ceia. Uma coisa é ter consciência de que eu preciso melhorar. Outra coisa é ser consciente, ou seja, agir, abdicar, mortificar, morrer um pouco cada dia, para tornar isto que eu tenho como consciência realidade. Porque se a gente não fizer isso, não vale a pena. Aí a gente vem para a igreja para Deus resolver os problemas da casa. Deus vem para a igreja para Deus resolver os problemas do trabalho. A gente vem para a igreja para Deus resolver os problemas da família. É isso que a gente vem para a igreja. Em vez de vir para a igreja e saber, Deus, como é que eu me porto no meio desse problema? Como é que eu me conduzo no meio desse problema? Quem não leu, eu aconselho que leia um livro chamado Em Meus Passos, o que Faria Jesus. Você não leu, leia. Como é que Deus, que eu me porto diante disso? Ah, mas a luta é muito grande. Eu sei. Eu sei porque eu estou lá contigo todos os dias. Você acredita nisso? Ou você só acredita que Deus está comigo, contigo quando o problema foi resolvido? Ah, o senhor não conhece a minha história? Não conheço. Eu estou lá todos os dias. Sei o que você passa, sei o que você sofre, sei as afrontas que você recebe. Sei de tudo isso. Mas também sei como você se porta diante das.
intencional. Nós vamos falar disso nos próximos encontros. Tenha uma vida intencional, com propósito. Olhe para dentro da tua casa e pergunta: o que é que Deus quer de mim nessa circunstância? Não olha para o outro. O que é que Deus quer de mim? Qual é a sua expectativa para mim, Deus, no meio dessa batalha? Não culpe os outros, querido. Não faça não, foi a mulher que tu me deste. Olhe e fale: Deus, qual é a sua expectativa com a minha vida no meio dessa circunstância? Seja intencional. Amém? Busque, cresça, desenvolva. Não aceita com a média. Desculpa, não estou chamando ninguém assim, tá? Mas a gente não pode aceitar a mediocridade, queridos. Ah, mas eu vou sofrer. Bem-aventurado os que sofrem por amor do meu nome. Bem-aventurado. Coloque-se de pé, queridos. Essa semana eu recebi um vídeo para terminar. Eu vou colocar no grupo. Eu estava em dúvida do que eu ia falar. E na realidade eu só tive convicção da parte do Senhor que era isso que Ele queria por causa desse vídeo. Nos Estados Unidos está se levantando uma ação terrível contra as crianças. E você sabe que a gente gosta de copiar tudo que é ruim. A gente não consegue copiar o que é bom. Mas o que é ruim a gente copia rapidinho. E a pessoa que está falando, ela está dizendo assim: eu vou falar para papai e para mamãe. Queridos, papai e mamãe, seja intencional na educação dos teus filhos. Tenha propósito na educação dos teus filhos. Deus deu a você, quando te deu a maternidade e a paternidade, Ele deu a você toda a capacitação da parte dEle para você educar teus filhos. Não terceirize. Ah, dá trabalho. Ah, você já viu o trabalho que você dá para o teu pai? Não fala de trabalho que ele conhece a respeito disso. Não é verdade? É que a gente só olha para o nosso umbigo. Então seja intencional na sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Eu sei que o Senhor está construindo algo, Senhor, que deseja, Senhor, mudar o nosso entendimento e a nossa compreensão. Dá-nos, Senhor, Pai querido, uma mente ávida e um coração aberto. Pai querido, Senhor, para ouvirmos a Tua voz e aprendermos do Senhor. Não queremos ser crentes nominais, Senhor. Queremos ter uma vida intencional, uma vida com propósito. A nossa expectativa, pelo menos a minha expectativa, é conhecer qual é a expectativa do Senhor para a minha vida. É essa a minha expectativa, Senhor. Conhecer o que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família. Nos ajuda, Pai.